Uou! Olha só, nós temos aqui mapa da íris em preto e branco. Essa daqui é uma colinha que eu usava muito lá no início da minha carreira, acabei trazendo aí para o sistema também, aonde eu anotava se a pessoa ela tinha um lado mais racional, um perfil mais racional, mais sinestésico. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mais racional, mais sinestésico, mais emocional, se ela tinha um processo de racionalização, se ela tinha um processo de SNA insuficiente, ou um SNA glandular, um SNA inflamado, SNA irregular, um megacólon, uma hipocloridria, um estado de acidose digestiva, borda pupilar interna, pressão neurovascular, tensão, constricção nervosa, irritabilidade, ansiedade mental. Tudo isso avaliando a íris, olho direito e olho esquerdo, tá? Se ela tem uma predominância genética parental materna e é introspectiva emocionalmente, ou paterna e é mais extrovertida emocionalmente, se ela estava em estado de tensão, estresse, sobrecarga com o sexo masculino ou com o sexo feminino, se herdou uma estrutura constitucional boa, média, frágil, um biotipo constitucional linfático, hematogênico ou misto biliar, se apresentava sensibilidade, mucosidade no organismo, intoxicação orgânica, acidose, alergia, permeabilidade, entre outras tantas coisas que eu escrevia à mão aqui, ó. Na época que eu usava o papel, escrevia à mão aqui no sistema, tá? Então essas são algumas das possibilidades da iridologia. Mas vamos olhar o mapa colorido, porque colorido vocês vão enxergar um pouquinho melhor. Então nós temos aqui o mapa da nossa íris, olho direito, olho esquerdo, ou íris direita, íris esquerda, até para vocês visualizarem melhor, nós desenhamos para os alunos aí uma sobrancelha aqui, uma espécie de um nariz, ficou até lembrando aí a coruja, né? Nós temos histórias que correlacionam o início da iridologia com a coruja, é uma história que não tem aí a comprovação se ela é verídica ou não, isso para nós hoje não tem importância, com todos os achados iridológicos, quem é nosso aluno já começa aí na formação vendo lá uma quantidade enorme de estudos científicos comprovando a iridologia, nós já trouxemos aqui no canal aulas com a base científica da iridologia, os estudos na USP, estudos na Universidade de Florianópolis, estudos na Coreia, estudos aí no mundo inteiro em cima da iridologia, comprovando a ciência da iridologia. E aqui nós temos íris direita, íris esquerda, eu vou dar um zoom para vocês, para nós aí fazermos um apanhado geral de órgãos importantes na saúde feminina, tá? Então, órgãos importantes na saúde feminina. O primeiro órgão importante na saúde feminina é o intestino, sem dúvida nenhuma, tá? E o intestino ele está aqui colado, próximo ao estômago. Começando a íris de dentro para fora, nós vamos ter a pupila, né, que já não é íris, mas a partir da pupila de dentro para fora nós temos 7 zonas, que está o estômago, intestino, zona glandular, 2 zonas de órgãos, a parte circulatória e linfática e, por fim, a pele, tá, de dentro para fora. E daí, bem ao redor da pupila, nós temos o estômago e depois nós temos os intestinos, certo? O intestino, para quem nunca olhou uma íris de perto, ele está aqui, ó. Ele está representado nesta área aqui, ó. Aqui nesta linha está representado daqui para dentro, até a pupila, é a área gástrica de estômago e intestinos. Tá? Então aqui é a área gástrica. Voltando lá para o nosso mapa, então nós temos primeira área estômago, segunda área intestinos, tá? Então o primeiro órgão da saúde feminina que nós precisamos dar atenção, e isso nós tínhamos falando aí nas lives anteriores, é a parte do intestino. Olha só, Maura Lozov, nossa aluna, uma das primeiras alunas aí do EAD, né, das turmas online, tem na formação? Sim, tem lá na formação, na aula, as 7 zonas da íris para você baixar, tá? Então, olha só, nós temos o estômago e o intestino que fica no colarete. O mapa ele mostra o intestino começando aqui, o cólon ascendente, cólon transverso, aqui interrompe a leitura do cólon transverso e começa o intestino delgado. E lá na íris esquerda, aí você continua a leitura do cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, saída do reto escrotianus, ok? E aí aqui a leitura do intestino delgado, tá? Veja só, o primeiro órgão que nós temos que analisar, hoje nós não vamos ter condição de fazer todas essas análises, porque hoje eu quero me voltar mais para protocolos, para orientações. O primeiro órgão que nós temos que analisar na saúde feminina é como está o intestino. Há estudos que dizem que cerca de 70% da população feminina, e alguns trazem até dados maiores do que este, sofrem com problemas de constipação intestinal crônica. Só que para mulheres está tudo bem. Não, está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum, não. Mas olha só, muita desinformação é culturalmente passada adiante. E as pessoas nem se dão atenção para os seus órgãos digestivos. Eu tinha um tio meu que quando você ia orientar ele sobre alimentação, sobre não comer tarde, logo ir dormir, ele falava assim, ó, ah, que bobagem é essa? Aqui dentro é tudo escuro mesmo, não sabe nem se é dia nem se é noite.
Isso mostra uma completa cegueira a respeito do próprio corpo, a respeito do próprio organismo. E eu estava conversando com a minha sogra, acho que foi semana passada ou retrasada, sobre a importância do intestino, da saúde intestinal, do fazer cocô, do evacuar bem o intestino. Só que as pessoas elas ainda são meio assim, sabe? Algumas mulheres, às vezes até mesmo alguns homens, são muito assim fechados para falar de intestino, de cocô, de quantos anos. E isso era para ser uma coisa natural. Para nós que trabalhamos com saúde, é algo muito natural. E para algumas pessoas que são um pouquinho mais inclinadas por se cuidar, por saúde, também é algo mais comum de se conversar. Mas é algo ainda que tem que ser quebrado uma barreira. As pessoas precisam de mais informação, de mais conteúdo, estudar mais. E daí a minha sogra estava reclamando de uma barriga dura. Nossa, tô com barriga dura, tô com dor, tô estufada, inchada. E daí eu comecei a conversar. Com a minha cunhada e com a minha esposa, eu converso bastante sobre a relação do intestino com as unhas da mulher, com a pele da mulher, com o cabelo da mulher, com a face, com o rosto, com as espinhas, com as olheiras, na relação do intestino com estrias, com celulites, com toda a saúde feminina, também com TPM, com cólica, com endometriose, com menstruações irregulares, com ciclos hormonais. Eu converso com elas porque elas convivem comigo, mas com a minha sogra que vem visitar, eventualmente, eu nunca tive a oportunidade de conversar. E daí, conversando com ela, eu falava, mas sogra, olha só, a senhora faz cocô quantas vezes ao dia? Ela meio assim, né? Aquilo que eu disse, as pessoas têm aquele medo, aquela coisa de falar, mas como ela viu que eu estava sendo aberto bastante, estava a esposa junto, estava a minha cunhada junto, ela fala, ah, eu faço, acho que todo dia, talvez uma vez a cada 2 dias. Eu falei, sogra, isso é muito prejudicial. Nós precisamos ir ao banheiro de 2 a 3 vezes ao dia. Nossa, mas eu acho que não vou nem todo dia, às vezes fico até 2, 3 dias sem ir. Eu falei, pois é, mas daí às vezes a pessoa fica fazendo cocô igual o cabritinho, bem pouco. Ela é verdade, eu faço igual o cabritinho, às vezes bem pouquinho. E as pessoas não sabem que fazer cocô igual o cabritinho é algo que está gritando por pedido de socorro. O teu organismo está gritando por pedido de socorro. Já está num estado aí bem grave de constipação intestinal crônica. Mas muitas mulheres acham que está tudo bem. Acham que não tem problema nenhum. Algumas pessoas nos procuram com 15 dias sem ir ao banheiro, 30 dias sem ir ao banheiro. Só vai se faz uma lavagem intestinal, se faz uso de supositório, se faz aí uso de um laxante. E para alguns, 2, 3 dias, uma semana já é uma loucura. Nossa, eu tô entupido, não consigo, isso me estressa, me faz mal. E às vezes para outros, ah, não. Pra mim, você nem precisa mexer aí na minha saúde, no meu intestino. Pra mim, até tá bom que eu não vá aí 15 dias, 30 dias. Você não tem que estar me limpando, tem que estar incomodando. Pra mim, nem precisa mexer nisso. Então, a pessoa que não sabe que tá fazendo cocô em forma de bolinha, que não sabe que isso faz mal, a pessoa que não sabe que tem que ir no banheiro 2, 3 vezes ao dia, a pessoa que não olha para o cocô quando sai, quando faz cocô, não olha para o vaso para ver como é que tá o cocô, como é que tá as fezes, é uma pessoa que ela tá deixando de aprender. Ela está com muita falta de conhecimento, está perdendo aí muito da sua saúde por falta de conhecimento. É uma pessoa que está cega diante da própria saúde. Fala pessoal, o que você está assistindo aí agora é um pedaço da aula que acontece toda segunda-feira às 19 horas aqui no canal. Se você quer aprender mais, se aprofundar aí nos conhecimentos sobre a ciência da iridologia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e para você ser avisado aí para poder participar ao vivo nas aulas, fazendo a sua pergunta e interagindo. Um grande abraço, fique com Deus e aproveite o conteúdo. Então, falando de saúde da mulher, mulherada, você precisa cuidar do teu intestino. Claro, eu já cheguei a ter casos de mulher falando, se este for o caso de 2, 3 vezes ao dia, eu estou bem, eu vou 5 vezes por dia no banheiro. Também já é um desequilíbrio. Também já é um desequilíbrio. Por quê? O único fator de ser considerado não é apenas. Então, não é apenas um único fator considerar a quantidade de vezes que nós vamos no banheiro. Existem outros fatores. Parede intestinal, mucosa intestinal, microbiota intestinal. Então, ir ao banheiro é algo importante, de 2 a 3 vezes ao dia, tanto de vezes que nós comemos. Estamos comendo 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, devemos evacuar de 2 a 3 vezes ao dia. Há quem diga que uma vez a cada 24 horas, uma vez a cada 2, 3 dias seria suficiente. Não, gente, você está tendo um grande acúmulo de toxinas. Imagine que você evacue todo dia no mesmo horário, ou de manhã, ou à tarde, ou em algum horário que seja tranquilo para você. Isto é igual uma torneira pingando no balde. A torneira ela pinga, pinga, pinga no balde. Todo dia no mesmo horário, o balde transborda um pouquinho. Mas ele transbordou um pouco, só o excesso. Ainda ficou muita coisa naquele balde ali. Então tá ficando muita sujeira, muitas toxinas no teu organismo. E daí o corpo ele reabsorve essas toxinas e agora ele tem que começar a encapsular. Aí causa cálculos mamários, nódulos mamários, miomas uterinos, endometriose e toda sorte de desequilíbrio no teu organismo, porque o corpo tem que começar a lidar com essas toxinas que estão sendo reabsorvidas por ficar tempo demais no teu intestino. Então veja só, é importantíssimo você ter uma boa saúde intestinal, uma boa microbiota intestinal. Se eu fosse fazer uma aula somente de intestino, nós iríamos ficar aqui falando uma aula inteira só sobre o intestino. Mas eu quero começar dando esta dica que o intestino ele é diretamente ligado com a saúde feminina.
ligado com a TPM, com as cólicas, com a fertilidade, com engravidar ou não engravidar, com a irritabilidade, com a menstruação irregular, com a parte de endometriose, ovário policístico, miomas uterinos, câncer do colo do útero, câncer de mama. Nos Estados Unidos, os estudos relacionam que quem tem câncer de mama faz preventivos de intestino e quem teve de intestino faz preventivo de mama, porque é uma relação direta. E na prática nós vemos que é uma relação direta com toda a saúde feminina, hormonal, ginecológica, toda a saúde feminina. Então, comece a dar atenção para o teu intestino. Tem pessoas que faz cocô só uma trepinha assim, ó, só um pouquinho, outras um cabritinho. E não sabe ela que isso é o mínimo que o corpo está conseguindo excretar, porque ela está com grandes fezes, grande quantidade de fezes grudadas na parede intestinal, endurecidas, empedradas. Há casos, se você pesquisar, de pessoas que têm que tirar um pedaço do intestino que já empedrou ali as fezes e não está passando mais nada. Se não cortar aquele pedaço e aquele bolo fecal empedrado, a pessoa vai morrer. Pesquise na internet, depois de acabar a nossa aula, pesquise o vídeo Nossa Saúde Depende do Intestino, Nossa Saúde Depende do Nosso Segundo Cérebro. Vídeo do Dr. Hiromi Shine, olha, uma aula fantástica de 10 ou 14 minutos, que você vai ver vídeos de como é o nosso intestino por dentro. E você vai ver lá a relação do intestino com as doenças e da má alimentação com o intestino, ou da boa alimentação com o intestino. Então a primeira dica, impossível não falar sobre saúde da mulher, sobre endometriose, sobre as questões ginecológicas, se não falar da saúde intestinal. Então a mulher precisa cuidar da saúde intestinal. Mas, como eu disse, hoje eu queria trazer dicas, protocolos. Vamos lá, anote aí. Quem puder me ajudar, quem tiver de plantão aí, que puder digitar no chat, que puder escrever aí as dicas que eu vou dar agora, eu vou agradecer, tá? Olha só. Primeira dica para cuidar da saúde intestinal: água. Você precisa beber água. O nosso corpo ele chega a ser 70%, 80% em alguns casos, em algumas regiões, em alguns órgãos do nosso corpo, 90% de água. Você precisa beber água. Quanto que nós devemos beber de água? Uma pessoa saudável, ela deve beber aí no mínimo 40 ml por quilo de peso. Então as mulheres que são meio pequenininhas, não tem mulheres aí com muito peso, então a mulher tem lá 50 quilos, vezes 40 ml, vai dar aí 2 litros de água. 75 quilos, 3 litros de água. 100 quilos, 4 litros de água. E isto para uma pessoa saudável, que está com a saúde em dia, que está se alimentando bem de frutas, verduras, cereais, evita aí o laticínio, a carne, os produtos de origem animal, o trigo, está com a saúde bem, usa fontes de fibra e agora ela vai usar 40 ml de quilo de água, 40 ml de água por quilo de peso. Via de regra, geralmente de 2 a 3 litros de água, tá? De 2 a 3 litros de água a mulherada tem que estar utilizando, o homem também. Ah, eu já tenho constipação, eu já tenho problemas de coluna, eu já tenho problemas de pele, eu já tenho enxaqueca, eu já tenho alergias. Então isso vai aumentar aí para 50 até 60 ml por quilo de peso. Então, você vai ter que tomar a mais. Você faz as contas aí. Ah, não, então eu tenho 50 quilos. Eu não vou tomar aí apenas 2 litros, eu já vou ir para 2,5 litros, 3 litros. Ah, eu tenho 75 quilos, então eu não vou tomar só 3 litros, eu vou tomar 4 litros. Você vai fazer um processo de correção. Então você tem que dar uma quantidade maior de água. Então, primeira coisa, para a saúde do intestino, água. Eu não vou poder passar todos os tratamentos para o intestino, mas pelo menos algumas dicas importantíssimas, cruciais, eu quero deixar aqui para você. Água em abundância. Segunda coisa, você tem que comer fibras. E as fibras você vai encontrar nos vegetais, nos cereais, nas frutas com bagaço. Existe aí a laranja como uma boa fonte de fibras. Nós temos também beterraba, mamão e outros alimentos tantos que nós poderíamos estar falando, tá? Você pode inclusive pesquisar aqui no nosso canal. Temos várias orientações para constipação intestinal, para problemas de desequilíbrios intestinais. Então, comer mais vegetais, comer mais fibras. E, terceira dica, abandonar o laticínio, o trigo, os farináceos de trigo, pois eles são constipantes e eles agridem a mucosa digestiva como um todo, fazem mal ao intestino. Também os processados e embutidos são cancerígenos. O café também faz mal para a mucosa digestiva, inclusive para a mucosa do intestino. As carnes são extremamente prejudiciais ao intestino. E daí, a minha sogra, com um histórico na família pelo lado de pai e pelo lado de mãe de Alzheimer, de câncer de intestino, de problemas intestinais, e ela com o intestino que funciona uma vez a cada 2, 3 dias, fazendo cocô de bolinha, e acha que tá tudo bem, tá tudo normal, não sabia, era desconhecido dela a importância de estar evacuando. Aí eu expliquei para ela, mas sogra, a senhora come carne demais, não usa fibra, não come vegetais, e aí a senhora está atirando contra a própria saúde. Está abrindo as portas aí para câncer de mama, para câncer de colo de útero, para reumatismo, para diversas doenças. Aí ela começou a ter clareza, aí ela começou a usar o cloreto de magnésio, é muito bom para quem tem o intestino preso, começou a beber mais água, vai diminuir a carne, começou já a diminuir a carne, agora diz, opa, já estou indo agora todo dia, às vezes até 2 vezes ao dia. Então, esteja atento para o que você come.
Então você deve ingerir água, deve ingerir fibras. Se ingerir fibras e não ingerir água, não adianta. Se ingerir água e não ingerir fibras, também não adianta. E você também tem que cuidar com aquilo que você come, tá? Você deve aí diminuir e até parar com estes alimentos que eu falei que fazem mal para o teu trânsito intestinal, para a tua parede intestinal, para a tua mucosa intestinal, para a tua saúde intestinal como um todo, tá? Vamos lá, uma fonte de fibra fantástica para o intestino. Uma fonte de fibra fantástica para o intestino, fácil de usar, fácil de tomar, fácil de consumir. Psyllium, vou até escrever aqui no chat, ó. Psyllium, tá no jeito, eu já escrevo aqui, ó. Psyllium. Psyllium flocos, tá? Psyllium flocos, Psyllium fibra. Ele vai ser parecido aí com o gergelim ralado. Imagina você pegasse uma semente de gergelim, ralasse ela, ou uma linhaça ralada, tá? Não moída. Esse é o Psyllium. O Psyllium, ele é uma fibra que você coloca na água, mexe rapidinho e toma o Psyllium, tá? E toma o Psyllium. O Psyllium, ele vai ajudar a regular o trânsito intestinal. Só que se você não beber água ao longo do dia, ele é fibra, então ele vai acabar te ressecando, porque ele é fibra, ele é para ajudar aí no trânsito intestinal. Só que sem água, a fibra acaba absorvendo a pouca água que vai ter dentro do intestino e vai te ressecar. Mas